Olá a todos, bem-vindos para mais um episódio do nosso canal, A Saúde da Mulher na sua melhor versão. Meu nome é Paula Fetbeck, eu sou ginecologista, trabalho com reprodução assistida e hoje eu vou receber novamente duas convidadas muito especiais para falar novamente de um assunto que a gente já abordou aqui no nosso canal, mas que a gente pode ter milhões de episódios, né? Que é um assunto hoje em dia muito, muito comentado na reprodução assistida e no mundo. No Brasil, uma das responsáveis por a gente estar discutindo muito, né, esse assunto hoje em dia está aqui, né, convidada. Ela é uma menina maravilhosa, que ela é embaixadora da Ovo Doação aqui no Brasil, e ela realmente foi responsável por abrir, né, esse assunto que por muito tempo foi um tabu, né, ainda é, infelizmente, mas por muito tempo foi um tabu ainda maior, e ela é uma das grandes colaboradoras, né, para que a sociedade começasse a discutir um pouquinho mais, e nós médicos, inclusive, da área, conseguíssemos conversar um pouco mais abertamente sobre esse assunto. Eu estou falando da Luciana Correia Vuic, que é a Luli, né? Eu só chamo ela de Luli, até esqueço que seu nome é Luciana. Bem-vinda, Luli, tudo bem? Tudo bem, Paula. Eu agradeço. Pode me chamar de Luli, eu gosto, tá? Obrigada pelo convite, assim, é sempre muito gostoso estar contigo, assim, toda vez que a gente fala sobre o tema, sobre ovo doação, é enriquecedor e eu também aprendo muito com vocês, né? Eu acho que a minha história realmente, ela é uma história especial para mim, mas cada vez que eu falo com vocês eu aprendo bastante, assim. Maravilhoso. E a minha segunda convidada é a Bruna Schiavinato. A Bruna, gente, ela está aqui comigo em Londrina. Ela é de Londrina também. Você vê que eu digo que Londrina está dominando o mundo, ninguém acredita, mas nós estamos. E ela mora aqui em Londrina atualmente, não morava há um tempo atrás. Ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia na reprodução humana. Ela tem uma formação, uma especialidade em Buenos Aires pela Rede Lara e ela é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e da SBRH, né? E a gente vai conversar um pouquinho aí pelo lado da psicologia, né? Que é tão importante, talvez até mais importante que até o resto quando a gente fala aí em ovo doação, né? Nesse assunto aí tão importante da gente conversar. A Luli, ela é empresária, ela é publicitária, ela é idealizadora da rede de apoio Laços da Fertilidade e Laços da Ovo Doação, e ela é autora, né, de 2 livros, um deles que já foi lançado, que é o Laços de Fita no Jardim Encantado, e o outro livro que em breve ela vai lançar, né? Ela vai contar um pouquinho, não sei o nome, talvez ela também nem possa falar, mas ela tem um livro novo e ela também tem um projeto muito bacana, gente, que é o Dia de Doar, né? Que a gente vai conversar também. Vou começar já, que a gente tem bastante assunto para falar, né? Luli, vou começar aí um pouquinho com você, né? Queria que você contasse um pouquinho aí da tua história, né? Na Ovo Doação. Acho que muita gente te conhece, mas quem vai estar assistindo aqui nosso episódio talvez ainda não conheça como foi a tua história, assim, só fazer uma introduçãozinha aí para a gente entender. Legal. Doutora Paula, sabe que é interessante para mim? Vem crescendo muito, né, as pessoas na minha rede de apoio e elas não conhecem a história, né? Então, todos os dias tem gente entrando e falando, me fala um pouquinho de você, como que é a sua história? Então, é sempre importante quando a gente faz esse upgrade, que as pessoas começam a entender, as pessoas que estão entrando, que estão passando por esse processo agora, né? As pessoas que estão tentando já faz um tempo, realmente elas sabem, mas tem muitas, o negócio cresceu muito, assim, do tratamento com óvulos doados, né? E então, é sempre importante falar a todo momento, né? Então, obrigada de novo. A minha história, gente, é uma história, eu digo que ela é de sucesso, mas não sem dor, né? Eu passei pela jornada da fertilização in vitro, eu vim de uma história do mundo executivo, eu era executiva que trabalhava e não queria ser mãe, né? Isso estava muito setado, assim, a maternidade não cabia nos meus planos, e isso estava muito claro para mim. Aí conheci meu atual marido, e eu lembro que quando a gente foi morar junto, ele morava nos Estados Unidos e tal, e aí eu falei para ele, por que você me busca, né? Porque se for para construir família, não sou eu falei isso.
e de tão setada assim que eu tava. E quando a gente estava nem 8 meses juntos, a gente deitado assim, aí ele falou, linda, e se a gente tivesse um filhinho com seu nariz, com a minha mão, tal, não sei o quê? E eu disse, por que não? Né? E eu estava com quase 42 anos nesse momento, e eu já fiz um cenário do mundo perfeito, né? Tenho filho, já vou para o mercado de trabalho, ainda não estava com os documentos, porque eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, então precisava para estar legalizada e voltar para o mundo corporativo lá, eu precisava dos documentos. Então, para mim era o mundo perfeito, aí eu falei para ele, olha, a gente só precisa ver e fazer uma consulta em algum médico para ver se a gente tem algum problema, né? Eu estava com quase 42, ele estava com quase 47, e eu falei, a única coisa que passava na minha cabeça, né, é antigo, né, eu sei, mas era um medo de ter um filho com síndrome de Down. Era o único risco que eu achava que ocorreria naquele momento. Então, fui fazer os exames e nos Estados Unidos, eu morava em Atlanta na época, e foi a primeira vez que eu ouvi falar que eu estava com uma reserva ovariana baixa, que não tinha como, e que o único caminho que eu teria era egg donor. E eu não fazia ideia, gente, do que era aquilo, e aquilo me abalou. Então, assim, deste momento, eu fiz por 8 meses, inseminação artificial, fiz coito programado, aí eu não quis fazer o tratamento mais nos Estados Unidos, porque é muito frio, né, e como minha família é de São Paulo, e eu sei da qualidade dos médicos e de atendimento da medicina no Brasil, eu falei, é lá que eu quero, se tiver que fazer, e eu vim para São Paulo e fiz meu tratamento em São Paulo. E aí foi um outro momento, né, da minha vida. E aí levei os exames que eu já tinha, não queria repetir exames, e o médico me falou, olha, realmente com os exames que você tem aqui, esse seria o caminho ideal, mais assertivo, digamos assim, né, porque a reserva já estava, quando eu comecei estava 0,6, ainda tinha chance, se eu tivesse tentado com os meus óvulos naquele momento, talvez eu tivesse tido chance. E quando eu comecei no Brasil já estava 0,02, então assim, caiu muito rápido. E eu comecei a fazer o tratamento quando ele me explicou toda a parte de ovo doação, como que funcionava no Brasil, as leis no Brasil, porque é bem diferente, né, quando você fala da lei entre países. E aí eu fui entender melhor. E aí eu lembro que eu falei para ele, olha, doutor, eu quero tentar com os meus óvulos. E eu lembro que ele me falou assim, olha, eu preciso te alertar dos riscos, e de repente posso até ganhar dinheiro, porque assim, as chances são mínimas, você tem certeza? E eu lembro que eu falei para ele, doutor, eu preciso dessa paz. Vai ser a única tentativa, eu não quero ficar tentando com os meus óvulos, mas eu preciso, porque se amanhã ou depois essa criança tem um comportamento diferente do meu, e eu vou falar, poxa, por que eu não tentei com os meus óvulos? Então eu queria tirar esse peso para eu conseguir caminhar livre. E aí eu fiz isso. Tentei com os meus óvulos, não deu certo, eu tive 2 folículos, mas eram imaturos, não deu para fazer nada. E aí em seguida ele falou, então vamos para a ovodoação. E aí, gente, o mundo meio que caiu, né? Já era difícil, porque como todas passam por um tratamento, é difícil para a gente entender que a gente não pode gerar um filho, né? Naturalmente falando. E eu não tinha noção do que era reprodução humana. Hoje eu percebo que eu passei por ela inteirinha, assim, o único processo que eu não passei da reprodução humana foi a doação do sêmen, que o sêmen é do meu marido. E aí, naquele momento, eu falei, tá bom, vou ouvir o que é. E quando eu fui ouvir, eu me senti muito mal, porque eu me imaginei montando um Lego, sabe, numa prateleira, escolhendo um filho. E eu achava que aquilo não era para mim. E até um castigo de Deus, que todo mundo fala, né? Porque eu não queria ser mãe. E aí eu saí muito mal, comecei a chorar e falei, não é para mim, eu não consigo montar um filho, né? Não pode ser assim. Era inconcebível para mim aquela situação naquele momento. Isso eu estou falando de 2014, 2015, tá? Quando eu comecei a mexer com isso. E aí eu fiquei um tempo sem fazer nada, né? Então, e aí passou um processo e eu tive uma aceitação. Eu não fazia tratamento psicológico, gente, e hoje eu digo para todo mundo, não deixe de fazer o que eu não fiz, né? Porque eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse tido um acompanhamento, teria sido muito mais fácil para mim.
É, que né? é E o foi muito que. difícil. Que é por isso até que eu fiz questão da gente estar nós três juntas aqui, né, Bruna? A Bruna, muito bem-vinda, Bruna, um pouquinho do seu tempo aqui presente. Acho que muito do que a Luli já falou, né, aqui é mais ou menos o que você vive, né? Assim, do seu lado, quais que seriam assim as maiores dificuldades no processo de aceitação? O que que você vê como psicóloga, assim, até puxando muito do que ela nos contou aqui até Sim. agora? Olá, Paula, Luciana. Bom, o que eu observo na minha prática, Paula, é assim, um medo muito grande de não conseguir se vincular ao filho, de achar que não vai amar o filho, de se sentir realmente menos mãe, tá? Essa é a grande dificuldade que eu vejo. Além, claro, né, do apego a genética, o rostinho, você viu que a Luciana falou, né? Quando o marido dela sugere deles terem um filho, ele fala que tenha o seu narizinho, as suas características. Então, se desfazer dessa ideia é muito difícil. De fato, precisa sim do acompanhamento psicológico. Envolve muitas questões, né? Como a impotência, a frustração, o narcisismo que é quebrado. Isso eu costumo falar, né, com as minhas pacientes. É uma ferida narcísica. De fato, o filho vai ser diferente. A Luciana também falou outra coisa que me chamou a atenção, assim, né? Eu quis tentar com os meus próprios óvulos, porque vai que eu tenho um filho, em algum momento ele tem um comportamento diferente do meu. O que eu posso dizer, o que eu tenho que dizer? Que um filho sempre vai ter um comportamento diferente. O filho sempre vai, e a ideia é que ele seja diferente, que ele quebre sim as expectativas dos pais, porque é uma outra pessoa, né? Não é o nariz, é o narizinho daquela criança, daquele filho. Então, esse trabalho aqui falando parece que é muito fácil, né? Mas as mulheres sofrem muito, muito. Quando recebem essa indicação, é um impacto muito grande, a raiva que fica do médico, assim, é devastador. Inclusive, Paula, eu queria até te perguntar, assim, como que você passa para os pacientes, né, a hora de ir para o óvulo doado? Porque o que eu vejo é que o médico que dá a notícia, ele coitado, né? É uma das consultas mais complicadas esse momento. De falar, né? Exato. A gente tem dois cenários. Um deles é quando você já tem uma menina, né, hoje em dia mais velha mesmo, que foi, por exemplo, o caso da Luli. Ela, entre seus 41, 42, 43, 44, porque hoje em dia, realmente, uma menina de 45, vamos pegar 45, né? Quase o que estou, né? Então, assim, é muito difícil você falar para uma mulher hoje em dia que está no auge da carreira, né? Muitas vezes no auge da vida social, acabou às vezes de casar, né? De que ela não tem mais aquela possibilidade. Então, o que na maioria das vezes, quando é possível, o que eu vejo, a gente discute, eu mostro muito, eu tenho uma apresentação de PowerPoint que cada ano, a cada 6 meses eu vou atualizando, com gráficos, com informações, com dados científicos, todos os congressos eu levo, e a gente mostra, muito provavelmente foi o que aconteceu com a Luli. Mas muitas mulheres, elas têm ainda óvulos, né? Então, porque uma coisa é diferente quando você tem uma mulher menopausada, que não congelou, sim, que muitas vezes é até melhor, dependendo da idade que ela tiver, porque daí você já tem uma possibilidade só, mas muitas vezes não, né? Porque 41, 42, 43, 45, muitas mulheres ainda menstruam e ainda tem uma boa reserva. Então, a Luciana foi dar muito firme de tentar só uma vez. Eu vejo que é uma grande dificuldade esse limite, sabe? Até quando tentar com os meus próprios óvulos? Até quando? E estimula. Você costuma pôr um limite, Paula? Ou você deixa a paciente decidir? A primeira tentativa, depois da gente ter tomado essa decisão, olha, eu quero tentar, porque é importante para mim, mesmo mostrando estatística, a primeira tentativa, a gente geralmente, a partir do momento que a paciente decidiu, também você tem que
tentar e fazer o seu melhor, porque não é impossível. A gente não está falando aqui, gente, que a partir dos 42, 43 é impossível engravidar com os próprios óvulos, não é. Mas é difícil, né? E muitas vezes, dependendo do antimileriano, que é o exame que a Luli falou, 02, 03, 05, a gente está falando de um exame que chama hormônio antimileriano, que é feito no sangue e avalia quantitativamente como está a reserva da paciente. É um exame quantitativo, não qualitativo, mas nos ajuda. Ele nos ajuda a mostrar dados. A gente precisa ter um número, a gente precisa ter um diagnóstico e ele nos ajuda. Então, apesar, né, de muitas vezes ele estar mais baixo, a gente avalia muito com a idade. Algumas mulheres têm ele até muitas vezes muito mais alto do que isso e elas têm óvulos. Então, você tem, né, o direito, você tem ali, vamos supor, você tem 5%, 10%, 15%, não é muito, mas pode dar certo. A questão é quanto tempo vai demorar se der certo, né? Então, um ciclo, por exemplo, é muito pouco provável. Então, vai depender muito dessa primeira resposta. Certo. Muitas vezes a gente tem essa conversa. Se não der certo no primeiro, eu já vou fazer. Agora, tem pacientes que tentam mais de 5, 6 vezes. Eu tenho uma paciente que ela tinha 44 e a gente fez, ela tinha muito óvulo, analisamos 12 embriões e todos alterados, né? Até a gente chegar nesse ponto. Para ela abrir mão e ir para a ovodoação é muito mais difícil. É muito mais difícil. Depois, e ainda ter feito tudo isso, né? Mas ela teve, né? Então, é muito individualizado. E entra muito, assim, no lado também do casal, né? Porque eu acho que a Luli sabe melhor do que ninguém, e você deve ver muito, que é o que eu vejo todo dia. Os tratamentos são, assim, muito difíceis para o casal, é um desafio, então você tem que ter um sinergismo muito grande, eles dois têm que concordar, né, Luli? Não sei como que foi no caso do seu esposo, mas os dois têm que concordar, né? Na verdade, assim, o Roland, ele foi super parceiro, ele foi a pessoa que ia atrás, eu não queria escutar nada, eu não queria ir atrás, mas ele ia e me trazia. Então, como eu sei que ele é o cara que ele vai buscar, que ele expulsa, tal, ele é interessado, assim, não que eu não seja, mas eu já estava tão dolorida, e eu falava para ele, faz o seguinte, vai lá e busca e traz só o que você sabe que vai me interessar. Eu não queria ver os riscos, os erros, né, prováveis que poderia ter, ou as coisas complicadas, as coisas ruins. É como ler uma bula, né? Você pega uma bula, você fala, posso preparar o caixão, dependendo da bula que você vai ler. Então, o Rolando foi super parceiro nesse sentido, assim, ele que me alimentou o tempo todo para que eu não desistisse, para que eu tentasse, me tentava tirar o peso de custo, né, porque a gente que é mulher, e no caso que eu tinha largado meu mundo profissional, né, estava casada com ele, não estava ainda no ambiente profissional, não tinha retornado, assim, a carreira ainda, então você fica naquela, né, de independência financeira, estou dependendo dele, estou usando o dinheiro dele, então foi um processo muito difícil para mim em todos os aspectos, embora ele nunca tocou nesse assunto e sempre me deixou muito tranquila de que isso não iria pesar, embora seja difícil, e a gente tem que fazer o negócio acontecer. Né? Então, assim, hoje eu percebo, Paula, que a infertilidade, nesses casos de baixa reserva, eu acho que é uma coisa legal de falar, porque as pessoas acham assim, só quem precisa de ovulação é uma mulher velha, né? Que é um preconceito, é uma quebra que a gente precisa dar um jeito de colocar, porque não é verdade, né? A gente pega aí uma menina de 24 anos com uma menopausa precoce, ela vai precisar. Você pega pacientes oncológicos, eles também vão precisar. Você pega o casal LGBT masculino, também vão precisar. Um casal com alguma doença genética também vai precisar. Né? Isso a gente está falando de dores, de uma série de dores, e que as pessoas não têm noção do que é. Então, hoje eu olho para trás, assim, com a minha história, e eu falo, cara, eu não consigo imaginar hoje, se eu não tivesse o benefício da ciência com a medicina, né? E eu não consigo me ver hoje sem minhas filhas, sem viver o que eu vivo hoje com elas, né? E aí eu percebo que não é o meu nariz, né? Elas são tão lindas quanto o meu nariz, sabe? Não é minha mão, o jeitinho. É a família que eu tenho, a família que eu construí, né? E foi muito legal. Só que, assim, não foi fácil e não é um processo fácil. Então, quando eu tenho, por exemplo, o grupo que eu tenho do Telegram e WhatsApp, por exemplo, só com mulheres, né, falando sobre doação de gametas e 90% é ovodoação,
eu percebo que é uma dor muito grande. Então, você estava falando, por exemplo, quantas tentativas. Eu sou muito determinada, e eu decetei na minha cabeça que, se tivesse que dar certo, aquela uma ia dar, né? Então, eu não ia tentar mais, eu já entendi aquele recado como sendo um caminho. Mas tem pessoas que estão tentando 10 vezes e falam, Luli, até quando eu vou? Né? E é exatamente isso, até quando você se sente apta ou disposta psicologicamente, emocionalmente, financeiramente a tentar, né? Porque eu não tenho direito, ninguém tem o direito de falar assim, ó, agora pula para outra, né? Porque é aquilo que você comentou. Não, ninguém está dizendo que é impossível, né? Mas a gente tem que trabalhar a regra, né? Não a exceção. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com tudo isso, e o Rolando foi um super parceiro, assim, coisa que nem sempre é também. Eu não sei se eu posso te contar um caso, rapidinho. Pode. Faz pouco tempo, uma seguidora, né, do meu grupo, dos meus laços, né, que eu chamo elas, me mandou mensagem chorando, me mandou um áudio chorando, falou, Luli, me ajuda, porque eu tô grávida de 37 semanas de ovodoação, e meu marido acabou de brigar comigo, ele acabou de sair pela porta falando que esse filho não é meu. Eu, antes de responder para ela, eu chorei horrores, porque sabe quando você se coloca naquele lugar, assim, em uma das coisas que eu sempre falo, do falar abertamente, eu até conto essa história, que quando eu decidi falar abertamente para as minhas filhas, para todo mundo e tal, é porque eu não ia me perdoar se um dia eu passasse por uma situação dessa, porque eu acredito em duas coisas, né? Eu casei uma vez e meu ex-marido, ele tentou voltar algumas vezes comigo, e numa das últimas vezes ele mandou um buquê de flores lindas, assim, e ele escreveu uma frase que eu nunca mais esqueci: o amor constrói e a mágoa destrói. Então, muitas vezes você está casado com pessoas, a gente vê isso, gente casada 30, 40 anos, fala, nossa, ele ou ela separou e eu não sabia do que ela era capaz. E aí eu não ia me perdoar se um dia acontecesse alguma coisa e eu visse isso, sabe? Ó, não é sua filha, ou não é seu filho, alguma coisa assim, ia doer muito, né? Então, esse é um dos motivos que eu falei, eu não posso esconder, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E aí eu falei para ela, olha, primeiro que você não tem que convencer nada, né? Se não fosse o seu útero, ele não seria pai. Foi o máximo que eu consegui falar, né? Mas, assim, não existe isso, né, para mim, porque é uma relação, é uma decisão dos dois, né? E a maternidade, ela é muito mais do que o óvulo, né? Isso a gente não... Mas no casal, realmente, isso é uma das situações, eu já tive um caso igualzinho esse com uma paciente minha, e é totalmente, assim, difícil de até do que você dizer, porque não tem nem uma explicação, porque não faz sentido, né? A explicação, gente, a explicação pode vir numa dificuldade de relacionamento desse casal. Claro. Esse é um medo que eu escuto muito, e também de o filho um dia virar e questionar a mãe, mas você não é minha mãe, o que você está falando? Isso eu escuto demais. E o que eu falo? Gente, mas um filho, ele tá aí para dar trabalho, para confrontar, para desagradar mesmo, né? Você não é minha mãe. Filho fala isso faz parte do desenvolvimento. Só que se a mulher está insegura, né? Não construiu tão firmemente esse lugar de mãe, independente de óvulo, de genética, e isso vem como uma ameaça muito grande. Então, o medo do parceiro falar e do filho, né? Você não é minha mãe. Eu acho, assim, super importante esse bate-papo, Paula. Putz, que legal, assim, obrigada, por esse momento, porque eu acho que é tão importante quando a gente vivencia e ouve várias histórias, né, que hoje eu tenho ouvido bastante. Teve uma outra história, me perguntaram, né, essa pergunta veio para mim, falando, Luli, como você vai lidar quando suas filhas tiverem 15 anos, que elas estiverem na adolescência e elas estiverem num momento muito rebelde e falar que você não é mãe? E aí a única resposta que eu dei foi, mas isso não é uma exclusividade para um filho gerado com óvulos doados, né? Isso qualquer pessoa vai passar por essa fase de adolescência. Eu mesmo já falei para minha mãe quando eu era adolescente, você não é minha mãe, você me encontrou na caixa de sapato. Eu falei isso para minha mãe, entende? Então, assim, são coisas que a gente fica fantasiando, e aí quando eu começo a fazer uma analogia de tudo, né, Paula e Bruna, eu percebo que é tudo falta de informação.
Né? Hoje, quando você começa a falar um pouco mais e você começa a discutir um pouco mais, ou quando alguém vem com uma dor muito grande, aí você fala, não, vamos conversar, aí você deixa a pessoa falar, e aí fala, deixa eu te falar agora, eu tô de fora, não tenho nada, né, já sou mãe, né, minhas filhas já estão comigo, mas vamos pensar por um outro lado? E aí você vê uma leveza da pessoa falar, putz, obrigada, Luli, porque era isso que eu precisava ouvir, eu não tinha pensado por esse lado, né? Então, eu falo muito para as pessoas, olha, imagina que o médico, ao invés de te dizer, você ainda tem uma chance, né, com a doação de gametas, de óvulos, de sêmen e tal, mas ele virar para você e falar assim, sinto muito, não tem mais chance. E o que dói mais, né? Eu sempre tento, assim, o máximo possível de acordo com a paciente. Então, respondendo, realmente é isso que a Luli falou. Eu não tenho esse limite, a não ser que ele seja clínico mesmo, né? Então, e a gente percebe também o limite emocional da paciente, né? Então, às vezes, ela está esperando você também falar, olha, vamos mudar. Verdade. Então, existe isso também. Ela não A é ela que vai corresponsabilidade. dar o passo, mas você tem que sentir, você tem que ver os sinais, entender os sinais, e daí você tomar as rédeas. Fala, olha, agora deu, né? Porque também chega um momento no tratamento, não que tenha, né? Muita gente pergunta, mas vai fazer mal, eu vou ter um câncer, essas coisas não. Mas chega um momento no tratamento que, dependendo de tudo que ela está passando, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, que aquilo já começa a ficar mais, assim, maléfico para ela do que benéfico. Prejudicial. Então, é isso que você tem que individualizar, entender também na paciente, seja no sentido que for, mas isso também é algo que você sente, né? E se for uma mulher na menopausa, ou casos genéticos, né, pós-quimioterapia, né, casos mais já realmente excepcionais, você daí tem aquela primeira conversa, né, que é muito mais fácil. Muito Na verdade, mais, esses casos são muito mais fáceis. Mas você também percebe, Paula, que existe uma ansiedade muito grande na gente quando a gente está no tratamento, né? Por mais que existe ansiedade natural de não conseguir ficar tentando e não deu certo e tentar outro e outro formato. O meu, por exemplo, eu tentei com 2 doadoras, eu fiz 3 transferências, né? Fora tentar com os meus óvulos, eu tive um aborto, eu tive uma falha de implantação, fiz o exame, estava tudo certo. E quando a gente vai para a ovulação, acho que vocês já ouviram isso, talvez a Bruna também, a gente já vai tendo certeza que está grávido, né? E não é isso que acontece, né? Então, assim, são pontos que isso vai trazendo uma ansiedade tão grande para a gente e que tem certos momentos que a gente fala assim, mas eu não queria mesmo, sabe? Aquela coisa de... Você tenta aceitar que é aquilo... E aí você tenta mudar o foco, mas você todos os dias vai dormir com isso no seu coração, com essa vontade e com esse desespero, com essa angústia, assim, que vai te minando isso, né? E aí você vai mudando a personalidade. Eu lembro que eu sou uma pessoa super, super de energia, de alto astral, assim, de gostar de estar com as pessoas, de network. E eu comecei a me jogar num buraco, assim, quando eu via, eu falava, nossa, eu não me reconheço mais, assim, eu não queria ver as pessoas mais, eu já me sentia inferior às pessoas. Eu falava assim, Roland, se você quiser me deixar, eu cheguei para ele, né, porque a ideia, né, veio dele, o vamos ter, isso a gente, o porquê não, veio dele, né, então eu falei, cara, agora eu não posso dar isso para ele, como que eu faço? Né? Então, para ele não foi um problema. Então, foi importante para mim esse ponto também. Esse sentimento que a Luli falou agora, de realmente ela sentir que não está correspondendo à expectativa do marido ou da parceira, né? É algo que você deve ouvir muito, né, Bruna? Como que você lida com esse sentimento delas? Não é tão claro para as pacientes, não é tão consciente assim, esse medo de não dar um filho para o parceiro, não vem tão pronto, né? Elas vão falando, a frustração, a autoestima fica muito baixa. Então eu tenho que esperar o momento para dar nome a isso que ela está sentindo. Você está com medo de não dar um filho para o seu marido, né? Sim, é isso. Então, Paulo, é muito delicado para o casal, né? Elas sentem isso mesmo, essa frustração de não conseguir dar um filho. A gente tem que ir conversando, entendendo como é a história desse casal, da família, o que é isso de ter que dar, né, um filho, ou que seja para a própria mãe, um neto. Tem muitas que sentem isso, né? De não dar um neto.
E aí a gente vai tendo que individualizar, cada um tem um buraco, tem uma dor, tem uma dificuldade, a vida não sai como a gente gostaria, como que a gente se adapta com essas limitações, com essas frustrações, sabe? Mas é delicado, muito, muito, muito. E outra questão no tratamento de ovo-doação também, que a Luli falou, e é realmente não é certeza que vai dar certo. E quando a gente faz, talvez até um pouco, a gente também tem um pouco de culpa nisso, eu vejo os médicos, é como a ideia que muitas vezes a casal tem, que a gente até cria um pouco de expectativa, é isso, que é infalível. E não é. A Luli passou, ela fez 2 transferências de ovo-doação, sendo que a primeira não deu certo. Três de ovo-doação. Com 2 doadoras diferentes. Foram 3. Então, vocês veem que não é 100% mesmo com a doadora. E isso a gente tem que também já preparar aquela paciente, né? E talvez nem sempre ela esteja preparada, né? E muitas vezes nem o próprio profissional não está preparado para aquele negativo da ovo-doação. Porque é um caminho até aceitar, né? Aí a mulher aceita. Aí pronto, acha que deu certo. Então, eu não sei se a Luciana sabe, ela é uma referência hoje pra gente de ovo-doação, mas também, Lu, eu tenho falado, né, para as pacientes assim, gente, a Luciana não engravidou de primeira, não foi com a primeira doadora, e aí, assim, eu vejo na cara das pacientes aquela tristeza do tipo, ainda não está certo, ainda não tenho garantia. Será que eu vou ter que mudar de doadora? Então é difícil, porque é um momento que elas estão muito confiantes, né? Agora vai dar certo. E eu, ou o médico, a gente tem que fazer esse papel de dizer que pode ser que ainda não. Não dê. Então, assim, como foi o negativo, o primeiro negativo para você, Lu, da ovo-doação? Na verdade, assim, para mim foi bem ruim. Bem ruim, porque eu tinha uma expectativa que na primeira teria dado certo, né? Eu tive 11 óvulos, dos 11 óvulos, eu tive 4 embriões. Então, eu transferi 2 e deixei para transferir 2, né? Eu tinha 2 tentativas para fazer e para mim estava tudo certo. Porque, assim, vem aquela coisa que todas as mulheres, todas não, né? Grande parte das mulheres falam, né? Ah, mas eu sou super saudável, eu sempre fiz exercício, minha alimentação é super boa, eu estava vegana 100%, eu cuidava de tudo que você possa imaginar, nunca fui de beber álcool, nunca fumei. Então, tipo, eu falava, meu problema é só um ajustezinho, né? Então, a gente vai se pegando naquela época que também tem uma diferença, tá? Eu acho, comparando o meu momento com o momento de hoje, eu acho que tem prós e tem contras, né? Eu não tive nenhuma informação de nada e por isso que eu decidi abrir minha história para ajudar as mulheres a passar por isso de uma maneira não tão solitária quanto eu passei, é um ponto. Mas hoje também eu vejo que o excesso de informação também é prejudicial, né? E eu vejo isso dentro do grupo, dos meus grupos, tem vezes, não é sempre, mas que eu tenho que intervir, falando, gente, para aí, né, não tá legal, não é por aí, né, a história não se repete. Então, assim, eu vejo que também o excesso é muito ruim também. Então, quando eu disse sim para a doação, eu achei que na primeira transferência eu estava grávida, e eu tive uma falha de implantação, simplesmente uma falha. Nada aconteceu, aí eu fiz o ERA, e acreditando que ia dar alguma coisa, e não deu nada. Então, assim, fica uma frustração de tipo, eu não posso engravidar, porque eu nunca soube na minha vida o que era engravidar. Eu nunca. Então, para mim foi muito difícil, assim, e hoje eu faço uma correlação, assim, voltando um pouquinho atrás, eu tenho dito bastante isso, né? O pior sentimento que você pode ter do ser humano, independente da relação que seja, é o sentimento de traição. E eu me sinto traída, né? Eu sinto que eu fui, assim, os ginecologistas que eu passei, que eram de família, tal, não sei o quê, eu me sinto traída por eles, porque eles tinham a obrigação de me alertar, que eu poderia mudar de ideia, que eu poderia pensar nisso, né? Porque eu poderia ter congelado se existisse a opção, nem sei se existia a opção, mas não me falaram nada. Então, quando você vai vendo todo o processo, você fala, nossa, foi super difícil por uma falta de informação. E toda vez eu vou pensando em alguma coisa, eu vejo lá o problema da informação, da conscientização da história. E aí, quando eu fiz o ERA e deu tudo certo, foi um balde de água fria, assim, muito difícil, Paula, muito difícil, porque eu não conseguia aceitar aquilo, né, porque estava tudo certo.
E aí eu passei pouco tempo, e aí, tipo, isso foi em setembro, depois em fevereiro eu fiz a segunda transferência. Como deu tudo certo, não era, a janela estava ok, estava tudo bem, eu tinha certeza que eu ia engravidar de novo. Né? E era minha última chance, né? Porque eu só tinha mais 2 embriões e eu ia fazer mais uma transferência implantando os 2. E aí, quando eu fiz essa segunda, eu engravidei. E com quase 9 semanas eu tive o aborto, né? Então, este momento, para mim, foi um dos piores, tá? Por quê? Porque, primeiro que eu nunca tinha... dói você imaginar, a palavra já é forte para mim, né? Então, eu já não conseguia nunca me colocar no lugar de alguém que tivesse passado por isso. E aí, quando eu vi, eu estava passando por essa situação, marcando uma viagem, e o médico me dizendo, olha, se você não expelir naturalmente, tem que fazer uma cirurgia, não sei o quê, e eu totalmente sem informação nenhuma do que era aquilo, o que era, simplesmente sabia que eu tinha perdido, né? E aí eu realmente expeli. E para mim teve duas situações nesse momento. Um foi que eu tive certeza absoluta que eu engravidei, né? Porque eu vi aquele saco vazio. E aquilo me marcou e me machucou muito. E a outra situação foi a chance de que eu não tinha mais. Eu tinha perdido e não estava disposta mais a continuar. E então, você mim, deu esse um foi tempo daí, né? Entre a ovodoação, a primeira e a segunda, você deu um tempo daí para tentar novamente? Na verdade, foram tipo de setembro a fevereiro. Tá. Esse foi o tempo que eu... Não é muito, e estava congelado, mas eu tinha certeza que, como estava tudo bem, era só um ajustinho, né? Então, eu falei, bom, então foi um ajustinho que deu no endométrio, que eu via tanta coisa, assim, olha, às vezes você faz um exame, esse exame limpa as trompas, ou limpa não sei o quê, e aí vai dar certo, você vai engravidar, e você vai indo, né? No que vai te falando, que aquilo vai acalmando o seu coração, e você vai se meio que enganando, né? Você vai criando uma falsa expectativa, né? Porque você, por um lado, acredita nela, mas por outro lado, você duvida muito. Aí, mas se falar com todo mundo dá certo, eu não tenho problema nenhum. Minha família, imagina, todos 7 tem filhos, eu sou gêmea. Então, assim, você vai vendo toda a relação e você fala, não é possível. E aí, quando você vê que realmente era possível comigo, eu falo, poxa, peraí, né? Então, aí eu enxerguei nesse momento que gestar não era para mim, que a gravidez não era para mim, que não era para eu ter filho, que era um castigo realmente que Deus estava me dando por ter dito a vida inteira que eu não queria ser mãe, eu nasci para ser tia. Por ter dito para o meu marido, ó, que você me procura, porque se for construir família, não sou eu. Né? Então, eu sempre falei, né? Eu falo hoje, assim, as palavras têm poder. Então, eu realmente eu trouxe esse peso, essa carga muito forte para mim. E o Roland, por outro lado, ele tinha um comportamento que eu achava que ele não estava na mesma página que eu. E várias vezes eu falei, cara, você não quer, você não está comigo. E hoje eu entendo que era a maneira dele cuidar para que eu não sofresse mais. Porque se de repente tivesse os dois sofrendo, né? Se fosse os dois sofrendo, eu fico pensando, a gente não teria caminhado. Né? Alguém tinha que ser mais forte nesse momento. E aí, quando eu tive o aborto, ele de novo falou, linda, a gente tem que conversar. E eu lembro também que quando eu fiz um teste de gravidez, porque a gata me deu um sinal tal, e deu positivo. E aí eu saí correndo chorando, assim, ele estava arrumando o carro, aí eu falei, vida, eu tô grávida, vida, olha isso, tal, não sei o que, super feliz. E aí ele pegou e me abraçou e falou, linda, por favor, se acalma, tem tanta coisa ainda que pode acontecer, sabe? E para mim foi um banho de água fria tão grande. E aí eu lembro que eu também falei para ele, eu falei, vida, deixa eu te falar uma coisa, eu entendo, mas deixa eu te contar, eu nunca fiquei grávida na minha vida. Então, se eu tiver que curtir um dia, uma semana, um mês, né, uma gestação inteira, eu vou curtir esse momento, eu não sei até quando ele vai, mas eu preciso curtir, porque eu nunca vivi isso. E eu acho que é o correto, sabe? Eu acho que a gente tem que viver aquilo que a gente tem hoje, né? Eu realmente, hoje, eu falo para as pessoas, olha, curte, mas com cuidado, né? Com consciência e com responsabilidade de sabendo dos riscos que podem dar. Então, foi bem frustrante. Aí ele virou para mim e falou, a gente precisa conversar sobre isso. E eu falei, eu não quero falar mais. Eu falei, eu já acabei, não tenho mais chance, não vou ser mãe, não quero mais fazer tratamento nenhum. Estou no limite, meu corpo, minha cabeça, né, financeiramente, e não quero. Vou buscar trabalho e não fala mais comigo. Ele falou, a gente precisa falar, e eu falei, não.
Ele, inteligente, ele esperou um momento que a gente estava num lugar legal, não lembro se foi uma praia e tal, e aí eu estava de boa, assim, e aí ele falou, a gente vai falar agora sobre isso, e aí ele falou, eu preciso que a gente tente mais uma vez. Eu falei, Roland, ele falou, você precisa me escutar, mas eu acho que você nunca engravidou, a gente não tinha noção que você conseguia engravidar, então eu acho que a gente tem que tirar isso como um sinal, como, né, que você consegue engravidar. A gente já não tem essa que você não consegue engravidar, você engravidou, perdeu, mas você engravidou. Então eu acho que a gente tem que fazer o que tiver que ser feito para tentar mais uma vez, mas não adianta eu falar nada se você não concordar. Aí eu pedi para ele pensar, eu pensei, depois eu coloquei algumas condições para ele, eu falei, olha, a condição maior para mim é que a gente vai tentar, eu vou tentar uma vez só, mesmo que eu tenha 500 embriões de ouro, de diamantes, assim, é uma vez só e acabou, porque vai ser a resposta, exatamente como eu fiz quando eu tentei com os meus óvulos. E aí ele falou, tudo bem, então eu também tenho uma exigência. A exigência dele era que eu contasse para minha família, porque até então minha família não sabia. E toda vez que eu vinha para o Brasil para fazer o tratamento, eu voltava com 7, 10 dias. E eu falava para minha família que eu vim porque eu tinha reunião com um cliente. E quando eu fazia os procedimentos, eu chegava em casa com dor de cabeça e ia dormir. Dormia por 24 horas, sabe? Não queria falar com ninguém, ficava no quarto. E a minha mãe respeitava, assim. Então, eu não falava nada. E ele falou, eu não estou com você, você precisa de um apoio lá, e eu só vou entrar nessa de novo de tentar, que eu acho que tem que fazer, se você concordar de contar para sua família, e aí eu estou tranquilo, que você não está sozinha, e a outra é de você ficar 30 dias no Brasil para saber, ter certeza absoluta se deu, se não deu, e aí eu concordei, a gente foi para o Brasil de novo, né, a gente veio para o Brasil, e aí a gente fez um fim de semana, assim, a gente fez toda a coleta, escolheu a doadora de novo, aí teve alguns critérios, e engraçado, Paula, que nessa segunda escolha da doadora, eu percebo que foi diferente, né? E eu percebo que eu estava entregue, realmente, eu estava com o coração aceitando, porque hoje eu penso que enquanto eu estava me questionando, por exemplo, eu ficava muito ansiosa sabendo, ai, mas como vai ser a cara desse bebê? Como que vai ser, né? E aquilo me amarrava um pouco, porque minha família não sabia, ninguém sabia nada, era uma coisa muito minha. E a partir do momento que eu fui, que eu contei para todo mundo, que eu vi a reação de todo mundo e que eu fui escolher a doadora, eu já fui com outro tipo de critério, com outro tipo de sentimento. Eu lembro que eu falei, Deus, é a última tentativa, venha o que vier. Sabe, se vier um olhinho puxado, não tem problema, né? Se vier pretinho, não tem problema, eu só quero ser mãe. E naquele momento eu realmente abri meu coração assim. E naquele momento eu sabia assim, que ia dar certo, sabe? Assim, que era uma coisa que já não me importava de verdade, assim, DNA, se ia aparecer, se não ia aparecer. Para o Roland também, não. Então a gente escolheu muito mais rápido, foi muito mais gostoso, sabe? Foi realmente gostoso. E aí, na primeira transferência que a gente fez, vieram os laços de vida. Que linda. Bruna, essa escolha da doadora, ela é, acho que um dos momentos mais delicados, Também. né? Como que você aborda, assim? Elas falam, como que eu escolho, né? Porque tem o critério clínico, né? Que é uma coisa, mas no Brasil, gente, a paciente geralmente escolhe, não que ela possa saber quem é a doadora. É importante a gente esclarecer as duas formas de ovodoação que existem hoje por lei no Brasil, que é a ovodoação anônima, que era a única possibilidade quando a Lully fez, né? Até então era a única possível legalmente no Brasil, que você tem acesso a alguns dados da doadora, mas você nunca vai conhecer e vice-versa, que ainda é o dominante no Brasil. E hoje em dia, por lei, também mais recentemente foi autorizado a ovodoação de parentes até o 4º grau sem consanguinidade. Sim. Mas ainda é a exceção da exceção, né? Agora, o anônimo é o que a gente mais faz, em 98% das vezes, né? O que você tenta explicar para elas nessa escolha, né? Assim, que não é um processo fácil, né, Lully? Talvez seja um momento muito delicado, né? Não é racional, né? Não é uma escolha racional, objetiva, porque se fosse assim, a gente iria, né? Os critérios de saúde, bate, não bate, beleza. Só que não. Paula, cada uma apresenta assim, um ponto que em algum momento enrosca. Por exemplo, achou a doadora, mas a doadora é alta e a pessoa é baixinha, né, Lu? Acho que você inclusive, tinha essa exigência, não queria que fosse alta.
enquanto tem algo que ainda está enroscando, a gente ainda tem que conversar mais sobre o assunto, sabe? A decisão tem que estar muito encaixada, tem que ter um conforto emocional do casal, né? Então, é a altura, algum detalhe, assim, que pega. O peso. A avó tinha o olho tal, né? Isso, porque a gente, isso é muito comum. Eu gostei, mas o pai tem um irmão que, sabe, sempre tem algum detalhe, né? Eu sinto isso também. E assim, a depender da ficha, vem hobby, Sim. profissão. Então, quando se apega nisso aí, que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais. Por exemplo, uma vez veio uma paciente buscar minha ajuda, ela era evangélica e a doadora era espírita. Então, foi essa dificuldade, né? A gente não está falando de religião, a gente está falando de diferença, de aceitar a diferença, de incorporar a diferença, né, Paula? Porque é você colocar para dentro do seu corpo esse material genético que não é seu. Então, é aceitar que o filho vai ser diferente, que todo filho é diferente, que isso é saudável, que é na diferença que os vínculos saudáveis se formam, que cada um, né, pode expressar quem realmente é, sem aquela coisa de... Porque além da carinha da mãe, o que a mãe quer? Que o filho se comporte do jeito que ela espera, que tenha profissão. Então, a gente tem que ir realmente quebrando essas expectativas. E a hora que tudo está muito encaixado, essa parte da escolha da doadora fica mais fácil, sabe? Vem uma ficha, ainda não. Ué, mas não estava com pressa de ser mãe? Não estava só esperando uma doadora? Por que essa não? Então vamos conversar mais. Você sabe que comigo, por exemplo, a primeira doadora, eu fiquei acho que umas 3 horas para escolher. E aí eu lembro, por isso que eu falo que a segunda foi mais leve, eu sinto hoje, né, olhando para trás, assim, eu vejo que eu não estava preparada para esse primeiro processo, assim, e porque eu escolhi assim, deixa eu ver se eu consigo perceber se ela tem alguma inteligência emocional, se ela consegue fazer com que eu entenda ela com uma escrita, por exemplo. Eu pensava também, eu ficava calculando IMC, gente. Tá? Aí a outra coisa também, eu queria que fosse alta, eu queria que fosse da Paraíba, eu queria que fosse no Nordeste do Brasil, porque eu sempre quis associar a minha família, sabe? Um povo alegre e tal, não sei o que, eu associava isso, assim, para, tipo, chegar o mais próximo possível. E aí não deu certo. E aí, quando eu fui para a segunda, assim, eu já fui com o coração assim, eu quero escolher, e quando eu vi o questionário, tinha uma carta que elas deixam, né, que elas falam para quem for receber e tal. E aí isso eu já não me pegava, porque para mim eu já tinha entendido que a inteligência, às vezes, é um talento desperdiçado, ela não tem oportunidade na vida, quantas hoje não tem, né? O ser obeso ou não, é um ambiente que você dá. Minhas filhas hoje, eu moro nos Estados Unidos, se eu der fast food para elas todos os dias, elas vão ser obesas. Eu tenho certeza absoluta. Então, assim, hoje, eu percebo que esse desprendimento é difícil quebrar, porque no primeiro momento, quando a gente se depara com isso, a gente quer se igualar o máximo possível para evitar qualquer questionamento lá na frente, tá? E na segunda, a única exigência que eu fiz é que fosse baixinha, né? E realmente eu peguei uma doadora baixinha. As minhas filhas, anteontem eu levei elas na pediatra, e se elas continuarem do jeito que está hoje, elas têm 1,70 m quando elas forem adultas. Então, eu falei, não adiantou nada. Exato. Não serão baixinhas. E a outra coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar, e eu vejo das dores das pacientes, né, dos laços que eu tenho, são 2 coisas. Primeiro, entender que a ovodoação, né, ou a doação de gametas, você não doa filho. No momento em que eu percebi que você doa um material genético e você doa a possibilidade de uma gestação, e isso eu só consegui entender depois que eu tive as perdas, porque se estava tudo perfeito, eu também não tive, né? Alguma coisa no meu organismo não estava legal, ou o embrião realmente não estava legal, ou algum problema no sêmen não estava legal, mas enfim, não deu certo. Então, não é só o óvulo que vai determinar uma gestação, e você não doa filho. Então, eu sempre coloco isso para as pessoas. O que você está fazendo, você está recebendo um material genético, né? E aí fica diferente o peso, né? Porque muita gente fala, vou doar um filho, eu vou doar... O marido, às vezes, tem um machismo muito forte,
Por exemplo, tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos e ela querendo vir fazer o tratamento no Brasil e o marido não aceita. Então, ela fala, não vou fazer porque ele quer que seja lá e que não quer que tenha vínculo de nada. Ou maridos, por exemplo, que falam, não, eu não quero porque eu sinto que eu vou estar traindo a minha mulher se eu tiver um filho com uma genética de outra mulher. Coisas assim que você vai vendo que existe uma série de preconceitos que acaba pesando a mulher também, e a gente acaba pensando nisso, né? Do ele vai me deixar, ou ele vai me trair, ou ele vai sentir qualquer coisa, ou a família dele não vai aceitar, ou, né? Tudo isso, né? Vão me rejeitar, ou eu vou rejeitar. E o outro ponto também na escolha dos questionários, que eu acho que é super importante você falar, Paula, que é uma dúvida muito, muito frequente, assim. Eu consegui uma doadora perfeita, ela tal, mas o tipo sanguíneo não é o mesmo, né? E aí eu tenho que passar para as pessoas qual que é a diferença, que isso não vai trazer nenhum problema para ela, a não ser o contar, né? Que aí vem esse dilema neste momento. Eu acho que é legal falar sobre essa tipagem sanguínea também, para esclarecer muita gente, porque é uma dúvida super frequente. A gente busca, né? Porque quando a gente encaminha todas as informações do banco de óvulos, né? Para os casais, para as pacientes, a gente tem a tipagem sanguínea. Em muitos casos, né, você fazendo depois a tipagem sanguínea do bebê, você não vai ter como saber ou não essa questão da tipagem sanguínea em relação à mãe e ao pai. Em alguns outros, né, muitas vezes, porque é muito difícil doadora, né, a Luli sabe, a Bruna sabe, a gente tem uma necessidade, até quem hoje em dia estiver nos ouvindo, né, Luli, que daí é uma das campanhas dela, a gente precisa muito, né, e você não vai estar doando um filho, né, isso se replica até com o embrião, né, a gente precisa mais, né, de mais doadores, mais doadoras, mais doadores de embriões, mas muitas vezes a tipagem realmente ela não vai ser compatível 100%, no sentido de que o bebê depois vai fazer um exame e vai ter um outro tipo sanguíneo, mas isso não tem nenhum tipo de repercussão clínica para o bebê, não vai ter nada que vai dificultar a gestação ou saúde do bebê. O único detalhe que a gente tem que lembrar em tipagem sanguínea é em questão de, se a mãe for RH negativo, de você fazer o correto durante o pré-natal e no nascimento do bebê, que não tem nada a ver também com a doação do óvulo, né? Então, são coisas completamente diferentes, né? Então, você pode sim, né? Muitas vezes a gente, né, perde possibilidades de tratamento porque o casal acredita que isso vai fazer algum mal, né? Mas não vai, né? Você vai estar na mesma situação, o pré-natal, o bebê, a placenta, depois você não vai ter dificuldade nem diferença nenhuma, né? Então, realmente, isso é um dos... Porque a gente já tem dificuldade, então isso ainda é um a mais, né? Pega por um detalhe que você fala, e eu também, na minha época, eu também pensava, tá, Paula? Eu pensava que a tipagem sanguínea era importante por isso, mas eu consegui muito rápido. E também na minha época, quando, em 2015, 2016, não tinha não era tão falado, não era tão aberto, então não era tão difícil. O meu tratamento foi com alvodoação compartilhada, né? Então, assim, não tinha nem o anônimo, né? O altruísta era muito mais difícil e não tinha essa do parentesco, né, que você comentou também. Então, foi mais, eu digo que tranquila, porque eu não tive essa fila de espera que hoje tem. Então, hoje uma das maiores lutas, assim, que eu tenho é para alimentar e motivar essa doação, né, de óvulos, de sêmen, inclusive, de embriões também, para que as pessoas consigam, né, andar, né, de uma maneira tranquila e sem ter essa expectativa, porque também tem essa expectativa, né, quanto tempo eu vou esperar? E hoje eu vejo, assim, nos grupos, tem gente que está há mais de um ano esperando, e eu falo, poxa vida, né? Então, a gente precisa também tocar nesse assunto. E fora isso, quando a gente fala de embriões também, quando as meninas completaram 2 anos, eu doei os 4 embriões excedentes. Né? E para mim foi muito difícil, eu já conversei com a Bruna também sobre isso, foi muito difícil porque eu me apeguei, gente, e eu tinha, não sei porquê, né, não tem explicação, mas eu me apeguei achando que eu estava doando, eu estava tão apaixonada pelas minhas filhas, que eu falava, eu não posso doar os irmãozinhos delas.
E aí eu chorava quando eu tinha que assinar o termo, eu não conseguia. Aí eu falava para a clínica, eu perdi o negócio, não deu tempo, eu não vi o e-mail. Por um mês eu fiquei enrolando isso, mas cada vez que o Rolando chegava em casa, eu chorava, ele me abraçava, falava, linda, mas não é, você não está doando filho. E ficou até o dia que eu entendi, né? Falei, cara, eu não estou doando um filho, eu estou doando a possibilidade de um material genético, porque o fato de eu estar fazendo a ação que eu sempre coloquei no meu coração, que era isso que eu queria fazer, até porque eu fui ajudada, né? Eu coloquei, não, estou dando a possibilidade, né? Tomara que eu tenha ajudado mais 4 famílias, pelo menos, a crescer, mas pelo menos eu estou tranquila de que eu fiz o que eu achei que tivesse que ser feito, né? Então, é muito difícil quando a gente tenta desvincular isso. Eu entendo, porque eu vivi isso, né? E eu sei as dores, como elas são, e elas são latentes, assim, de você conseguir passar por essa barreira e por essa bolha. É muito complicado. E aí, por isso que eu acho tão importante quando a voz vem de alguém que já vivenciou isso, né? Porque, às vezes, as pessoas têm noção da dor que é, do quão difícil que é, as pessoas se sensibilizam com isso, as pessoas até têm empatia, mas você entender a dor daquela pessoa que teve uma falha, e você fala, não, vamos tentar de novo, não, vamos tentar de novo, nada disso, é um luto aquilo. Foi uma falha, mas para mim foi um luto, eu perdi, né? Eu perdi. E aí, se você for pensar, eu estou sempre perdendo. Eu perdi meus óvulos, eu perdi a tentativa com o meu próprio óvulo, eu perdi uma doadora, perdi uma falha de implantação, perdi também um aborto, e aí você sempre traz aquela coisa de frustração e de fracasso, né? Eu sempre estou perdendo, né? Então é muito complicado, e você só consegue entender a dimensão disso se você vivenciou essa dor de verdade, assim, sabe? E por isso que eu vejo que é tão importante quando as pessoas falam para mim, Luli, você foi a virada da minha vida, ou Luli, por você, né, eu consegui, ou por você eu tenho que agradecer, ou quando os pacientes me encontram em algum lugar e vêm para mim chorando, eu falo, cara, eu não vejo que eu fiz nada, sabe? E aí eu vejo o ato, o gesto, né, grandioso, sem eu ter feito muito, simplesmente abrindo a minha história, né? Então, por isso que eu faço questão de falar, de cada vez que eu aprendo com vocês, profissionais, com os médicos, com os psicólogos, assim, eu gosto muito de ouvir os psicólogos, porque eles têm uma fala muito, muito boa. A Bruna, ela me abraçou aí, e ficou um ano direto, assim, e hoje ela é meu braço, qualquer coisa que eu peço, eu pego, porque ela me tirou, assim, de momentos, de situações, até depois no puerpério, por exemplo, que também não se falam, né, Paula? E eu sempre falo para as pessoas, a gente vai passar pelo processo de infertilidade e quando der certo, os problemas vão mudar, né? Eles vão ser outros, né? E depois vão ser outros. E quando passar o puerpério, vai ser outros. Hoje as minhas filhas têm 5, são outros, né? Então, os valores e os pesos das coisas vão mudando. É o que a gente estava falando. Às vezes, daí o dá certo, parece que tudo que você já passou, né, vai virar todo um mar de rosas e não é. A vida é assim, né? A gente vai passando pelas fases e as dificuldades vão vindo e a gente vai enfrentando, né, uma a uma. Mas é por isso que você, na minha opinião, nos últimos anos é uma das figuras da reprodução humana mais importantes, porque eu vi a reprodução humana, vi a ovodoação muito tempo antes de você, antes da gente conseguir conversar mais abertamente sobre isso, né? A própria Viviane Araújo também, que ajudou muito, né? Vocês duas, e agora, né? Então, assim, é muito significativo o trabalho que você faz, e eu vi também nas minhas pacientes. Muitas vezes eu sempre envio, eu dou o seu livrinho, o Laços de Fita, para quase todas as pacientes, quando eu sinto que é o momento, né, que também você tem que sentir o momento de dar o livrinho, e os que eu encaminho, às vezes, sem conhecer, eu recebo mensagem, foi o livro dela que me estimulou, que me encorajou, agradecendo. Então, realmente, as pessoas precisam, né, de exemplos e precisam ver não só a parte boa, elas precisam ver o que é real, né, Bruna? Então, Sim. isso... E no caso da Lu, o histórico de infertilidade, de tratamento, ovo, doação, gestação múltipla e o puerpério. Cada fase dessa por si só já é altamente impactante, difícil. E vem puerpério, 2 meninas. Então, ela realmente... Ela a idade, né? Os riscos de uma gestação aos 45 também. anos, que eu passei tudo.
É bem difícil, assim, é um processo muito difícil. Então, quando eu vejo assim, eu falo, cara, eu tenho tanta coisa para falar, e aí hoje eu vejo as pessoas me envolvendo nos assuntos de mulher, né? Então, por exemplo, eu estou entrando na menopausa, né, na perimenopausa, aí eu falo, eu não sei lidar com isso. E as pessoas não vão falar junto, gente. E aí, quando eu vejo, eu sou mãe, então tenho propriedade para falar da maternidade De depois dos gêmeas. 45 anos, de gêmeas, né, que todo mundo fala é lindo, ou falam, eu vou fazer uma transferência de 2 porque eu quero 2. Gente, Não passa é de 1, porque se a assim. sua história estiver assim, ela vai duplicar, né? Eu acho que as pessoas já têm guardado, e eu tenho certeza, eu sempre falo isso, até no livrinho, as 2 borboletinhas que tem lá, eu tenho certeza que as meninas já estavam reservadas para mim. Eu tenho certeza absoluta disso, gente. Eu acho que Deus não deixou eu passar por esse processo e fez com que eu passasse por todos esses processos para que eu tivesse essa propriedade para falar, né, e passar essa história, né, para que eu fosse voz mesmo, e eu sinto muito isso, eu me cobro até muito disso, e uma coisa que hoje eu percebo é que o que eu estou fazendo, embora eu seja muito realizada, assim, feliz em fazer, mas não é fácil, porque eu acabo trazendo a dor de milhares, centenas de mulheres para mim. E às vezes eu vou dormir com tantas histórias que eu me sinto pesada. Eu falo, gente, eu preciso parar um pouco, porque assim você traz essa coisa negativa também para você. Eu acho que a Bruna talvez me entenda isso. E às vezes eu dou um desbururu, sabe? Eu falo, cara, agora dá uma A gente se sumida. envolve, né? A gente torce, claro, a gente sente também, não tem como, né? A gente vai acompanhando, quando tem perda, tem aborto, então, nossa. Não tem como não E se o livro envolver, né? E o livro surgiu, assim, esse primeiro, de uma conversa com uma psicóloga, e aí fiz uma live Contar e Não Contar, e aí eu recebi tanta mensagem, ela também, sobre as mulheres com muitas dores, sabe, com muitos medos, como que eu vou contar, o que vai ser, e eu falei, cara, eu preciso fazer, não ensinar, porque cada um tem uma história dentro de casa, né, mas mostrar como eu faço para as minhas filhas, né? E minhas filhas, elas sabem que elas estavam dentro de mim desde 1 ano e 8 meses, assim. E aí você vai construindo uma história. Então eu fico imaginando assim, todos os dias elas crescem sabendo que um beija-flor me doou 15 óvulos, né? Uma fada madrinha, que a mamãe tinha problema nos ovinhos, que a sementinha do papai estava tudo bem, então precisava de ovinhos. Aí outro dia eu fui no médico, levei elas para ver, ela falou pro médico assim, põe outra sementinha na mamãe. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Então, assim, elas já estão muito enraizadas com isso, e aí eu acredito muito que é a forma que você faz, porque se você constrói desde já, quando ela tiver 10, 15 anos e se deparar com isso, que eu não acredito que vai ter problema, tá? Porque hoje eu vejo a tendência, o crescimento, muitas pessoas precisando da reprodução humana. Então, eu acredito que quando elas estiverem neste momento, vai ser muito natural. Vai ser como hoje é natural para a gente falar de uma fertilização in vitro, que no passado não era. E, por outro lado, se elas nunca ouviram falar, ou fica aquela coisa escondida, para mim, eu não saberia lidar com isso, né? Eu iria viver com medo de chegar perto de alguém comentar alguma coisa que pudesse trazer e eu não ia ser eu mais. E fora isso, o medo, sabe, de alguém machucar ou falar alguma coisa, porque eu acho que o segredo, quando tem mais de uma pessoa, já é muito, o risco é muito grande de ele ser dito, né? Eu sempre digo, não conte os seus segredos para o seu melhor amigo, porque seu melhor amigo também tem um melhor amigo, que ele também tem um melhor amigo, e de repente todo mundo sabe o seu segredo, né? Então, assim, é muito complicado. E aí, eu decidi fazer o livro, eu falei, cara, eu vou fazer dessa maneira, de uma maneira lúdica, então, assim, as crianças vão poder ler com a imagem, mas a mãe vai entender a minha história, né? E aí tem o prefácio que foi muito legal e tal. E foi, tipo, um sucesso, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, gente, assim, foi uma luz divina, sabe, de, tipo, providencial no momento exato, assim, e ele ajuda realmente as pessoas, e o meu maior objetivo não é que ajude só as mulheres com óvulos doados, né, é que chegue na clínica e uma mulher que está com esse problema de aceitação, a clínica fala, o médico fala, só isso daqui, que é o que a doutora Paula faz, e ver o que você acha disso. Ali ajuda bastante. Mas também motivar a doação de óvulos, porque eu encontrei uma mulher num avião, e a gente conversando do nada, eu mudei de assento, sentei do lado dela naquele momento, e a gente começou a conversar. Ela era amiga em comum, tá, da doutora Lígia,
que eu também fiquei surpresa com isso, não conhecia. E aí, a gente falando, ela falou, não tem filho, tal, não sei o que, eu doei meus óvulos. Aí, quando ela falou isso, eu falei, você doou seus óvulos? Ela falou, é. Aí eu falei, você conhece alguém, você já viu alguém que recebeu óvulos pelo seu gesto e tal? Ela falou, não, eu nem sei se existe. Essa foi a palavra que ela falou para mim. Tá E aí, vendo? neste momento, neste dia, gente, eu sempre saio com um livro na minha bolsa, porque eu falo, vai que tem alguém que eu queira dar, né? E eu estava com esse livro que eu peguei naquele dia. Aí eu falei, eu vou te dar um livro. E a pessoa, não sou eu, né? Ou, aliás, não sei, mas eu sou uma pessoa que recebeu uns óvulos por causa de um gesto seu. Nossa, E ela chorava, porque ela falou, eu nunca soube de ninguém, que lindo. Né? Então, assim, ajuda também as pessoas a entenderem por que é importante, o que vai ajudar a construir esse gesto dela de doar os óvulos. Né? Então, eu acho que é super importante. E aí vem a sequência, né? Aí vem um outro livro, e aí tá indo. Quando que você vai lançar ele? Em agosto, né? Agosto, né? Na verdade, em agosto eu queria lançar em junho, mas aí, como ficou no final do mês, a maioria das pessoas estavam na Europa por causa dos congressos e tal, e ele acabou não ficando pronto. Posso falar um pouco dele, Paula? Pode falar, claro. Então eu vou falar. É o meu Xodó 2, então o primeiro livro ele termina, né, na contracapa, assim, a minha história não acabou, ela apenas começou. Então, ali eu falo de ovo doação, e como eu doei meus 4 embriões excedentes, esse próximo livro vai falar sobre embrião doação, tá? Então, a história vai continuar, a Linda e o Vida, né, que sou eu e o Roland, que são calopsitas, né, os pássaros e tal, e como a gente fala, né, que é uma doação anônima e não importa, né, quem seja, a gente fala muito de características e tal, e aí eu escolhi uma arara azul para ser a receptora desses embriões. Né? Então, de uma calopsita vai para uma arara azul, e essa arara azul vai ser uma maternidade independente. Ai, que lindo! E aí eu fiz uma enquete para descobrir o nome, porque eu estava muito em dúvida em 3 nomes. Eu queria ou Eva, na verdade eu queria primeiro Íris, né? Pelo arco-íris, tal, bebê arco-íris. E aí depois eu falei, nossa, mas Eva seria tão legal, né? Primeira mulher, tal, não sei o quê. E aí eu falei, também podia ser Nina, né? Meio neutro, assim. Fiquei super em dúvida, falei, vou fazer uma enquete. Na enquete deu 38% Eva, 37% Iris e 35% Nina. Eu falei, eu tinha razão de estar em dúvida, porque até o público foi em dúvida. Mas, enfim, o nome do livro vai ser O Lindo Voo Solo de Eva. Né? Uma história de reprodução humana, né? da embriodoação. Maternidade independente. E aí eu resolvi mudar um pouquinho o fim da história, e a Eva vai ter um bebê e ele vai chamar Iris. Que lindo! Então, estamos ansiosos. E aí eu já abro porta para um terceiro livro também, que é super importante também falar, Paula, que é o público LGBT, que eu tenho uma força muito grande com eles. Né? Então, assim, eu tenho feito um trabalho de informação, porque eu acho que é importante, vale a gente dizer... que é um público que, embora use, né, o mesmo processo da reprodução assistida, não é um público que tem fertilidade, de fato, né? É o público que ele busca mais a possibilidade, né? E muitos ainda não sabem que existe, né? E o Brasil é um país onde você tem condições de fazer, tem a resolução que aprova isso para você fazer, o custo é muito viável dentro de você comparar Europa, Estados Unidos, tal, e a qualidade dos serviços, né, de atendimento, de acolhimento, ele tem que ser bom, né, eu falo que tem que ser bom porque ele não tem sido bom para muita gente, eu acho que tem muita coisa que melhorar, mas é uma informação que precisa ser dita e isso vem crescendo, sem contar que o casal feminino, né, o casal lésbico, é um dos casais que mais ajudam a doação de óvulos, né? Então, quando elas conseguem, sendo jovens, fazer uma doação de óvulos, por exemplo, também, além de ter um benefício lá para elas ajudam um monte de gente. A minha doadora, na época, tinha 24 anos, me deu 30 óvulos. Né? Então, se você começa a pensar por esse lado, acho que vale a pena a gente trabalhar, a gente informar, e é um contraposto, né, de ajudar, de não ter essa discrepância, porque eu já cheguei a ouvir de paciente falar, nossa, mas o público gay está tirando a minha fila, está entrando na minha fila, roubando o meu momento e tal, e não é isso. Né? Então, eu acho que também é uma fala que é importante, que tem que ter, né? E eu acho que é legal. Agora, uma outra coisa também que eu acho que é importante, não sei como está o tempo aí de falar,
eu acho que é muito importante a gente falar de prevenção também, né, Paula? Porque, por exemplo, você pega as meninas que acabaram de ficar menstruada, por exemplo, e na minha época, minhas irmãs mesmo falavam, TPM é normal, cólica é normal. E a gente sabe que pode demorar 10 anos aí para você ter um diagnóstico de uma endometriose severa e comprometer sua infertilidade. Então, eu acho que com a informação mesmo, né, quando a gente faz essa prevenção, você consegue intervir nisso, né? Pelo menos as pessoas sabem, já ouviram falar, e não vai cair naquilo que eu não tinha, né? Que eu realmente não tinha informação. Que é o que, mais, então, o que a gente mais tenta hoje em dia realmente é conscientizar, né? Informar que o caminho não é tratar a infertilidade, é não deixar que ela chegue, ela né? Compensa, então, seria a prevenção, que é em tudo hoje na medicina, né, Luli? Gente, dava pra gente ficar aqui o dia inteiro conversando. A gente vai fazer mais capítulos aqui do nosso podcast. Queria agradecer novamente a Luli, a Bruna, por estar aqui dando um tempinho, né, de vocês. É uma informação de alta qualidade que a gente está tentando fazer aqui nesse canal. Vários assuntos da saúde da mulher. Se você gostou aqui do assunto, tem alguém que está com essa dúvida, né, quer conversar um pouquinho sobre ovo-doação, uma das principais aqui figuras do ovo-doação do Brasil é a Luli, uma das principais psicólogas da área é a Bruna. Então, assim, são duas convidadas realmente muito importantes. Agradecer novamente e até o próximo capítulo. Obrigada.